Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte humana. Pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou. É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso, chamado Barrabás. Então, Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem de vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, uma mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque essa noite em sonho sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois, teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Cuspiram nele
e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram um vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio repartido entre si as suas vestes. E ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel. Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos quais ali estavam ouvindo o disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-lhe para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há.
que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Meus queridos irmãos e irmãs, vocês que estão aqui presentes na igreja, neste momento, diante da situação que nos encontramos na sociedade humana e também aqui na nossa sociedade, na nossa comunidade de Peranguim, vocês estão a representar todos os corações dos nossos irmãos da fé, daqueles que buscam a Jesus com a sinceridade de coração. E novamente eu saúdo aqueles que estão nos acompanhando através do Facebook, através do YouTube, essa celebração que estamos realizando. Como eu dizia ao início, queridos irmãos e irmãs, nós com o Domingo de Ramos entramos nesta semana especial para a vida da igreja, onde nós renovamos anualmente a nossa Páscoa e vamos viver durante o transcorrer dessa Semana Santa os mistérios que Jesus viveu, da sua paixão, da sua condenação, da sua morte e da sua ressurreição. É bonito percebermos, sobretudo na narrativa do Evangelho, que nós não tivemos, porque não tivemos a procissão ao início da celebração, mostrando para nós o jeito que Jesus ele entra em Jerusalém. Jesus entra em Jerusalém de um modo diferente dos que os reis entravam nos seus impérios, não montado num cavalo, numa carruagem, mas Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho. Assim Jesus já revela a dimensão do seu messianismo, a dimensão da sua missão entre nós. Ele é o rei, mas é um rei despojado, é um rei humilde, é um rei simples. E assim Jesus adentra a cidade santa, a cidade gloriosa Jerusalém. E vemos que o povo, no seu gesto de acolhida, e naquele momento reconhecendo que Jesus é o rei, eles vão pegando à beira do caminho ramos para saudar, para acolher Jesus na cidade santa de Jerusalém. Meus amados irmãos, vemos então adentrar a essa cidade Jesus, o Rei dos Reis. Vemos adentrar a essa cidade santa Jesus, o Mestre dos Mestres. Vemos adentrar nesta cidade Jesus, o Senhor dos Senhores. E assim vamos entender todo o percurso da vida e da missão de Jesus. Ele entra em Jerusalém, para ali ele concluir a missão que ele recebera do Pai. É o que nós ouvimos na primeira leitura do profeta Isaías. Ele é o servo sofredor, o servo que se ofereceu com generosidade nas mãos do Pai, para assim fazer da sua vida uma doação total e eterna, em favor de toda a humanidade. É Ele quem sofre em favor de todos nós, para nos dar a remissão dos nossos pecados, para nos conceder a salvação. Assim, queridos irmãos e irmãs, conforme o profeta Isaías mostra para nós, nós vemos nesse gesto de Jesus, ao adentrar Jerusalém, sabendo tudo o que iria se passar com ele durante o transcorrer desses dias, nós vemos o seu gesto tão genuíno de fidelidade à vontade do Pai. E podemos assim expressar, nós vemos nesse gesto de Jesus também o seu gesto de fidelidade a todo ser humano, seu gesto de fidelidade ao seu povo, pois ali ele está adentrando para dar a vida, para dar a salvação ao seu povo. E nós podemos fazer como que um contraponto do texto da leitura de hoje, do Evangelho de Mateus, com o livro do Gênesis. Lembrando, em Gênesis, que por Adão entrou no mundo o pecado, entrou no mundo a desgraça, entrou no mundo a morte.
Jesus é chamado o novo Adão. Por ele e pela sua vida, pela sua entrega, ele nos restaurou, ele nos deu a vida, ele abriu para nós as portas da eternidade, nos oferecendo a vida em Deus e a vida com Deus. E vemos que as consequências que Jesus ele enfrenta nesse seu caminhar dentro de Jerusalém é justamente a consequência de tudo aquilo que ele o fez em favor de cada pessoa, em favor do povo de Israel que ele estava servindo. O povo de Israel que hoje somos todos nós, a continuidade deste povo. Tudo que Jesus passou foi por causa de nós, para nos ofertar o dom maior de Deus, que é a vida de Deus, que é a salvação de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus sai da Galileia e vai para Jerusalém. E vai com esta consciência de que viver o amor, de fato, é viver uma entrega total. E podemos dizer que a essência de todas as coisas na missão de Jesus foi o amor. Esse amor que ele transmitiu a nós, esse amor que ele ofertou a nós, esse amor que ele deu para a vida de todos nós. Por isso, o amor deve ser para todos nós, que hoje caminhamos como seguidores de Jesus, a essência também da nossa vida. Sempre gosto de dizer ao coração das pessoas, para o cristão, o grande diferencial na vida é a capacidade de amar. Com o amor, tudo se torna novo, tudo se torna bonito, tudo se transforma, quando este amor é vivenciado na mesma dimensão que Jesus vivenciou o amor em favor de cada um de nós. Daqui a pouco nós vamos chegar ao momento das eleições. Já estamos nos preparando para este momento. Eu quero perceber dentro dessa comunidade que eu estou ainda conhecendo, neste um ano e alguns meses, de fato, quem aqui nessa comunidade vive o amor autêntico de Jesus? Talvez você que vai adentrar para fazer esse serviço, porque ser político é prestar um serviço para a comunidade. E segundo o Evangelho, é o serviço da caridade. Já dizia o grande profeta da América Latina, Dom Helder Câmara, a política é o melhor jeito de se fazer a caridade ao próximo, de se organizar dentro de uma sociedade, a caridade em favor dos pequeninos do reino de Deus. E vamos demonstrar que nós temos amor, sabendo compreender quem pensa diferente, quem age diferente. Talvez essa expressão não seja melhor, quem é o nosso adversário, sabendo respeitá-lo na sua dignidade, sem manchar a vida de ninguém. Aí nós estamos imitando Jesus no seu caminho para Jerusalém, tudo fazendo e fazendo por amor. Meus amados irmãos e irmãs, também trazemos para esse momento da nossa reflexão a expressão de Isaías: ele é o servo sofredor. Ao olharmos a sociedade humana, a nossa comunidade, o que sentimos, o que vemos? Tristeza nos olhos das pessoas. Encontramos medo nos olhos das pessoas, diante desta pandemia que está espalhada em todas as nações. É isso que nós sentimos no olhar das pessoas, daqueles que nós amamos e amamos com amor muito especial. Estes são os servos também que estão a sofrer, porque a vida está sendo ameaçada. Por isso que a Semana Santa, do jeito que nós vamos viver, celebrando-a em família, ela deve ser para nós uma atualização dos mistérios últimos da vida de Jesus. Agora, celebrando essa Semana Santa em família,
nós vamos atualizar a presença de Jesus, fazer memória da presença de Jesus, da Páscoa de Jesus, naqueles que estão sofrendo com a pandemia, daqueles que já foram tomados por essa pandemia que já chegou ao corpo de muitas pessoas. Nós vamos atualizar o mistério de Jesus, vendo o trabalho de tantos médicos, de tantos profissionais da saúde que estão a doar a sua vida dia e noite, para que outros tenham a vida e não percam a vida. Nós vamos atualizar os mistérios de Jesus nessa Semana Santa, também sabendo ouvir a voz das nossas autoridades, que vão estar indicando para nós o que é o melhor para nós durante esse tempo que estamos vivendo e que estamos suplicando com toda a fé que venha dos céus a graça benfazeja de Deus para fazer com que essa pandemia possa passar o quanto antes, para que assim nós tenhamos a vida, essa vida doada por Jesus a cada um de nós. E assim, irmãos e irmãs, eu quero finalizar a minha reflexão, como dizia também na celebração pela manhã, nesta matriz, trazendo a figura de dois personagens, que nós vamos ter a oportunidade de vê-los na liturgia dessa semana, a figura de Judas e a figura de Pedro. Judas, que se dizia o amigo de Jesus, e foi aquele que até no momento da ceia, ele se debruçou sobre os ombros de Jesus, assim recebendo a ternura do coração de Jesus. Judas era íntimo de Jesus, e aqui eu digo para vocês, não basta ser íntimo de Jesus, porque Judas, sendo íntimo de Jesus, ele traiu Jesus por umas poucas moedas de prata. Ele entregou Jesus nas mãos de Pilatos para ser condenado. Parece-me, queridos irmãos e irmãs, que a realidade da traição, ela persegue ainda nos nossos dias, no coração e na vida dos cristãos. Olha o gesto de Judas para, naquele momento exato de entregar Jesus aos soldados, combinou com eles: quando eu der um beijo na sua face, vocês saberão que é este que deve ser preso, que deve ser condenado. A traição é a coisa mais triste que existe para a vida do ser humano. Sempre encontramos dificuldade, como sacerdote, de aconselhar alguém que chega diante de nós e que foi traído. É uma dor que abate a alma humana. Que dor profunda Jesus viveu, de vendo um dos seus discípulos que ele escolheu com seus olhos, com suas mãos, o trair naquela hora tão importante que ele estava vivendo, que precisava de uma presença solidária. Os outros discípulos, sabemos, correram todos com medo e deixaram Jesus a sós, nas mãos dos soldados. Vemos também a presença de Pedro. Pedro, o primeiro a ser chamado para o discipulado, o primeiro a ser constituído apóstolo de Jesus, aquele a quem Jesus confiou, colocou em suas mãos o seu rebanho, a sua igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Negou Jesus, blasfemou contra Jesus, correu de Jesus, disse não conhecer Jesus. Amados irmãos e irmãs, na figura desses dois, que nós possamos também durante a Semana Santa passar a fio a vida nossa, a nossa vida interior, que só nós conhecemos e o próprio Deus conhece, para vermos com que nós nos assemelhamos mais, com Judas, ou nos assemelhamos mais com Pedro. Vejam vocês que Judas e Pedro se arrependeram. Judas se arrependeu,
mas não confiou no perdão de Deus. Foi correndo enforcar-se. Pedro chorou amargamente por ter traído o seu mestre. E tocado pelo peso do pecado na sua consciência, ele se arrependeu e colocou-se novamente no caminho do Senhor. Bendito e louvado seja Deus, queridos irmãos e irmãs, quando ainda temos consciência e deixamos que a voz da consciência grite em nós os pecados que cometemos. Porque se a nossa consciência fala, é porque a misericórdia de Deus ainda está nos envolvendo. Deus está nos chamando de volta ao seu caminho para nos dar o seu perdão, para que ninguém de nós perca a salvação que nos foi dada devotamente e no amor mais genuíno por Jesus no madeiro da cruz. Então vamos viver essa Semana Santa nesse recolhimento, mas que seja uma Semana Santa de fato de um encontro muito próprio, muito íntimo, muito particular, singular de cada um de nós com Jesus, e que de fato nós possamos memorizar, atualizar a sua Páscoa em nossa vida. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos,